Olá, paz do Senhor Jesus Cristo. É um prazer retornar para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos estudar sobre a natureza da igreja. Eu quero aproveitar essa oportunidade maravilhosa para desejar a você tudo de bom, tudo de mais precioso que possa existir nessa vida. Eu tenho certeza que nesses momentos que nós vamos ficar juntos, vamos ter que buscar mais conhecimento da palavra de Deus. E vamos aprender juntos, sim, sobre a natureza da igreja. E você que é professor, não esquece, você precisa buscar conhecimento. E nós temos esse livro, que é o Corpo de Cristo, que é o livro do nosso autor da lição, o escritor da nossa lição, José Gonçalves. Esse livro é um subsídio teológico para você que é professor da escola dominical. Eu digo para você, adquira, leia esse livro e o seu conhecimento na escola dominical será muito maior do que você imagina. E nós vamos hoje então aprender sobre a natureza da igreja. Eu sou o pastor Jaime Lopes. Estou aqui na cidade de Criciúma, trabalhando ao lado do meu presidente, pastor Roberto Ronato Ovaller, que é uma bênção, um apoiador da Escola Bíblica Dominical. Estamos com o pastor Carlos Souza, que é o nosso superintendente geral, que tem se dedicado a fazer com que a Escola Bíblica Dominical venha a expandir aqui na nossa cidade, no nosso estado e em todo o Brasil, através desse recurso que nós temos, através da nossa web TV, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Criciúma, que leva até você essa pré-aula, e não só essa, mas de todas as lições, para você ter um recurso a mais para poder estar estudando e ensinando a palavra de Deus. Nós vamos, então, ao assunto da nossa lição de hoje. Deixa só eu mostrar para você aqui, eu quero colocar aqui para você a natureza da igreja. Você vai conhecer hoje a natureza da igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, então, o texto áureo que nós temos aí para você na tela está em 1 Coríntios, capítulo 12, e versículo 12, que diz assim: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Aqui ele está falando sobre o corpo humano, que ele relaciona, ou seja, que ele compara a igreja do Senhor Jesus Cristo. Como falamos na lição passada, a igreja ela tem uma figura, ela tem uma aparência, e ela está também sendo assim mostrada como um corpo humano. Porque o corpo, por exemplo, ele tem muitos membros, como fala a lição, ou o nosso texto áureo, mas ele, sendo muito, se torna um corpo só. E nós sabemos, e vamos aprender ao longo dessa lição, a importância dos membros dentro do corpo. A verdade prática diz: conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. Nós estamos conscientes de que fizemos parte da igreja e a importância de eu ser parte da igreja. Por exemplo, se ela é um corpo e eu sou um membro deste corpo, imagino que eu tenha valor, porque todos os membros do corpo têm valor. Se eu precisar, se der uma coceira, por exemplo, aqui no ouvido, eu precisar de coçar, eu não vou usar esse dedo grande, eu vou usar esse mínimo, né? Então, olha como ele tem valor, não é verdade? Se você perguntar para que existe as sobrancelhas, os cílios, para que Deus fez isso? É para filtrar a poeira, os resíduos, para não ir direto para a sua vista.
Para que existe o dedo mínimo do pé? Bom, você vai saber que é para o equilíbrio, né, do corpo. Então, tudo tem realmente uma função no corpo, todos os membros. E até nós vamos ver mais para frente que os membros dependem uns dos outros. O estudo sobre a natureza, está aqui na introdução, sobre a natureza da igreja, deve analisar aquilo que ela é em essência. Hoje nós vamos ver, na verdade, como a igreja é em essência, o que define uma igreja genuinamente cristã. Evidentemente que há muitas características que mostram o que é uma verdadeira igreja. Contudo, para o nosso propósito aqui, trataremos apenas de algumas delas, pois nesta lição veremos que uma igreja genuinamente cristã é confessional. Ou seja, ela se fundamenta na palavra de Deus e tem uma dimensão local, universal, ou seja, ela existe tanto de forma visível como invisível. Finalmente, a igreja genuinamente cristã é una, isto é, não é dividida, pois sem unidade não há igreja. Que coisa linda, vamos estudar isso então, sobre essas características. Vamos para o primeiro tópico, aí você tem na sua tela, a natureza da igreja, na sua dimensão confessional. Uma igreja bíblica é fundamentada na palavra inspirada por Deus, habitada pelo Espírito Santo, dirigida e capacitada por Ele. Olha só, eu quero que você preste atenção. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é fundamentada na palavra de Deus. O fundamento da igreja está na Bíblia, na palavra de Deus, certo? Ela é habitada pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que rege a igreja, que está no meio da igreja, e ela é capacitada pelo Espírito Santo. Então, hoje, nós temos, a presença real do Espírito Santo entre nós, capacitando a igreja, ornamentando a igreja, abençoando a igreja, fortalecendo a igreja, dirigindo a igreja e habitando no meio da igreja. Eu quero que você faça parte dessa igreja. Eu quero que você entenda o motivo pelo qual você precisa valorizar de ser parte da igreja. Pastor, mas eu sou da igreja, mas eu sou aqui de outro estado, eu sou de outro país, e faço parte dessa igreja que você fala. Claro, como nós aprendemos, ela é uma igreja universal, ela é uma igreja visível, palpável, está aqui, estamos vendo, e nós vamos ver mais para frente, mas ela também é invisível, ela é universal. Tem muita gente se reunindo em outro lugar que eu não estou vendo, mas faz parte da igreja. A natureza da igreja na sua dimensão confessional. Olha só o que eu coloquei na tela para você aí. Fundamentada na palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular. Eu coloquei ali engrifado em azul para você, desde a infância, o apóstolo Paulo está falando para seu filho Timóteo, diz assim: desde a infância tu sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, primeiro nós estamos vendo ali a igreja fundamentada na palavra. Eu quero que você preste atenção sobre este texto do capítulo 1 de João. Evangelho, segundo escreveu João, que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Bom, quando eu falo verbo, eu estou falando palavra. Verbo, sinônimo
de verbo é palavra. Então, no princípio, era a palavra. Eu estou falando de quem? Eu estou falando de quem criou todas as coisas. Os versículos seguintes do capítulo 1 de João diz: todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. É claro que está falando de Jesus. Mas aonde estava Jesus no princípio? Na criação de todas as coisas? Bom, ele estava com Deus. Ele era a palavra de Deus. Ele estava na boca de Deus. Então, mais ou menos para você entender, Deus falou, Jesus foi e criou, né? A palavra foi e criou. Porque a Bíblia diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. E é importante nós entendermos que existe essa sincronia maravilhosa. Deus é o criador de todas as coisas? Sim. Jesus também é o criador de todas as coisas. Por quê? Na verdade, foi ele que criou todas as coisas, porque ele é a palavra criadora. Mas João também fala que esta palavra se fez carne e habitou entre nós. Quer dizer, ela se transformou em um ser humano e habitou entre nós, para ter facilidade de comunicação. Porque há muito tempo Deus comunicava com os seres humanos através da natureza, através de profetas, através de sacerdotes, através de vários meios que Deus fez, mas o ser humano não conseguia ouvir a voz de Deus. Então, ele mesmo veio em forma de seu filho, Emanuel, Deus conosco, e se manifestou entre os seres humanos, e assim ele habitou entre nós. E nós vimos a glória em Jesus Cristo como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vamos para o texto que está ali então, João capítulo 1, né, como nós acabamos de falar. E Efésios 2:20 diz que nós estamos edificados sobre um fundamento dos apóstolos. Como falei na lição passada, Jesus Cristo, a pedra de esquina, a pedra angular, ele é o fundamento da igreja. Não é Pedro, não é o apóstolo Pedro, não é homem algum, não foi homem nenhum no qual Jesus fundamentou a sua igreja, mas em si mesmo, como pedra de esquina. Desde a infância, sabes as Sagradas Letras. Paulo está dizendo a Timóteo que ele é o que é, tem o que tem, sabe o que sabe, porque ele aprendeu através das Sagradas Letras, que são as palavras ou a palavra de Deus. Agora, o segundo ponto ali, subtópico, diz assim: habitada pelo Espírito. E Jesus disse: olha, eu vou para o meu Pai, mas eu rogarei a ele, e ele vos dará outro consolador. Outro consolador quer dizer outro igual a mim, que o mundo não pode receber. O mundo não tem como receber porque por causa do pecado, mas ele vai habitar em vós, certo? E este Espírito que vai vir, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então é importante saber que não existe nenhum convencimento por parte humana. Existem muitos coaches, muitos mestres, muitos treinadores que arrastam multidões, mas o convencimento da justiça, do pecado e do juízo, né, do julgamento que há de vir sobre esse mundo, isso aí só o Espírito Santo pode fazer. Terceiro ali, quem faz parte da igreja anda no Espírito. É importante você entender isso. Você faz parte da igreja, é preciso andar no Espírito. O próprio Espírito testifica. Espírito ali com letra maiúscula é o Espírito Santo. Espírito com letra maiúscula é o Espírito humano. Então, o próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Quem nos faz saber se somos ou não filhos de Deus não é o que as pessoas falam, mas o que a palavra diz e o que o Espírito testifica. Gálatas capítulo 5, 16 a 17, você vai encontrar ali
a palavra dizendo, andar em espírito e não cumprireis as obras da carne. Atos capítulo 1, versículo 8, está escrito, mas recebereis o poder, a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Vamos ao segundo tópico, então, a natureza da igreja nas suas dimensões local e universal. A igreja de Cristo se revela numa dimensão terrena e igualmente numa dimensão espiritual. Vamos à frente. A natureza da igreja nas suas dimensões local e universal. Ela é visível, como você pode ver, ela é visível. A igreja de Deus que está em Corinto, por isso ela é visível. Paulo está dizendo, eu estou escrevendo para a igreja de Deus que está em Coríntios. Ela existe, ela é visível. Tem uma igreja, tem um povo que se reúne, tem um aglomero de pessoas que se reúnem em um local. Então ela é visível. E Paulo está dizendo, que estou escrevendo aos santificados. Essa igreja não é um grupo de pessoas aleatórias que vêm assim, não, cada um com a ideia, não. Santificados, isso é, separados, vivendo pela palavra de Deus de uma forma maravilhosa. Então ele diz assim, santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. É Senhor deles e nosso. Paulo está dizendo assim, eu estou distante de vocês, mas o mesmo Senhor de vocês, o Senhor dos santos em todo o mundo, é nosso, é meu, é seu, é nosso. Amém? Então, ele só está dizendo que a igreja do Senhor Jesus Cristo visível, ela tem a característica dos santos, buscando a santificação para apresentar-se para o mundo como uma luz que brilha, para atrair os pecadores a Cristo. Isso é que é importante, Em segundo, nós temos as particularidades da igreja, ou das igrejas locais. Cada igreja tem a sua própria realidade, métodos usados em uma, não pode ser usados na outra, pode ser inadequado para outra igreja. Por exemplo, até mesmo dentro da própria cidade, existem igrejas com culturas diferentes. Dentro de uma mesma denominação, existem povos diferentes. Por exemplo, vamos falar daqui para o Paraguai. O Paraguai não é como aqui no Brasil. Lá nós temos um outro idioma, lá nós temos outro tipo de alimentação, lá eles têm um outro tipo de vida, e lá eles têm o Guarani, e lá eles têm rituais diferentes ou costumes diferentes, mas a essência da igreja é a mesma. Por quê? Porque eles estão fundamentados na palavra que é a mesma, certo? Então, se você olhar nas 7 igrejas da Ásia Menor, nós vamos ver a igreja de Éfeso, uma igreja que perdeu o primeiro amor, tinha ali algumas coisas que precisavam ser revistas. A igreja de Laodiceia era uma igreja rica, era uma igreja que tinha portos, que exportava têxtil, produtos têxtil, que era linho, púrpura, colírio, também tinha ouro. Era uma igreja rica, por ser uma igreja portuária, uma cidade portuária, uma igreja rica, uma igreja grande, mas ela era diferente de Laodiceia, que era, aliás, de Filadélfia, porque Filadélfia era uma igreja pequena, e era uma igreja que a cidade também era pequena, mas Filadélfia significa amor fraternal. Então, tinha umas diferenças, mas todos dentro do mesmo ensino, do mesmo contexto de ser igreja, certo? Então, é muito importante. E a igreja universal e invisível. A igreja não está limitada ao espaço geográfico físico. Não, a igreja do Senhor Jesus Cristo, quando Jesus voltar para arrebatar a igreja, nós vamos perceber que de todo o mundo, de todas as partes do mundo, onde existe um cristão fiel, um cristão servindo a Deus, uma igreja servindo a Deus em todas as partes do mundo, de Cuba
do Paraguai, Argentina, a Venezuela, qualquer parte desse mundo, Israel, tem muito crente em Israel. A gente esteve lá, a gente pôde presenciar cristãos. Tem um cantor num barco no Mar da Galileia, lá, chamado Carmel. Ele é uma bênção de Deus, um cristão autêntico. Conheceu a Jesus como Salvador, está em Israel. Então, a gente sabe disso, que em todo mundo a igreja existe. Por isso, ela é invisível e universal. Agora, no terceiro tópico, nós temos aqui a igreja na sua dimensão comunitária. A igreja como corpo de Cristo, em sua forma coletiva, deve zelar pela unidade, da mesma forma como cada crente deve buscar isso, né? Nós vamos ver isso aí, então, sobre uma igreja una. Nós temos um texto bíblico aqui apresentando para você, Mateus 12 e 25. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos dele, diz: todo reino dividido entre si ficará deserto. Bom, Jesus está falando esse assunto aí. Eu quero que você olhe para mim aqui. Eu quero que você pense, Jesus está falando isso aí porque os fariseus, os doutores da lei, os que achavam que eram os melhores, eles estavam dizendo que Jesus expulsava os demônios em nome de Beelzebu, por Beelzebu, príncipe dos demônios. Então Jesus está dizendo assim: todo reino dividido, ele não subsiste, não pode subsistir. Como é que eu poderia expulsar demônio pelo príncipe de Beelzebu? Beelzebu estaria terminando o reino dele. Então, na verdade, Jesus está mostrando para eles que a igreja, ela tem uma unidade poderosa, né? Como nós podemos ver aqui novamente, nessa tela que você está vendo em Mateus 12, 25, que a igreja não subsistirá se ela estiver dividida. Então, dentro da sua igreja, ensine isso para os seus alunos. Mostre que a unidade, que a união e que a unidade, ela tem que existir dentro da igreja, a fim de que a igreja cresça. Bom, Jesus disse em João capítulo 17, né? Vamos passar direto ali para a diversidade da unidade. João 17, seja um como nós, Pai, somos um. Ele está orando, fazendo aquela oração universal e está dizendo assim: eu quero que eles sejam um, como nós somos um. Então Jesus está dizendo, sem unidade, sem união, não pode haver prosperidade. Então temos que ensinar isso para a igreja, para os nossos alunos, que a divisão só causa transtorno e só diminui, né, a obra de Deus e só danifica o corpo de Cristo. Por isso temos que estar juntos, unidos, num só pensamentos, seguindo a palavra de Deus como ela é, para termos vida e vida com abundância. Aí nós temos a conclusão, vamos chegar então ao final, né, da nossa lição. É rapidinho aqui, a gente passa esses assuntos para vocês. Chegamos ao final dessa lição maravilhosa que aborda a natureza da igreja. Vimos que não é possível nós nos referirmos a uma igreja como sendo cristã se determinadas marcas ou características não estão presentes nela. Destacamos aqui que a igreja local deve estar fundamentada na palavra de Deus. Toda igreja tem que estar fundamentada na palavra de Deus. Toda igreja, embora ela seja universal, a palavra de Deus é uma só. Ela é o caminho para o céu. Nós temos aqui essa Bíblia Sagrada. Dentro dela, tem gente que diz, a Bíblia fechada é um livro qualquer. Não é um livro qualquer. Martinho Lutero, grande reformador, dizia assim, se eu colocar ela em cima, na minha estante, ela é a cabeça. Se eu colocar no meio, ela é o coração, centro. Se eu colocar embaixo, ela é o alicerce, a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada fechada não é um livro qualquer, é um livro poderoso e maravilhoso. Ela já tem a sua força. Agora, se você abre ela, você vai ouvir Deus falar com você.
Por exemplo, um dia eu precisava muito ouvir Deus falar comigo, eu abri no capítulo 49 do profeta Isaías, que dizia: ouvi-me, ilhas, escutai vós, povos de longe, porque o Senhor me chamou desde o ventre da minha mãe, e desde as entranhas fez menção do meu nome. Colocou-me como uma flecha limpa na sua aljava e disse: tu és meu servo, eu te escolhi. E o versículo 15 dizia assim: pode uma mãe esquecer-se do seu filho que cria, eu todavia não me esquecerei de você, porque nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. Então, quando eu li essa palavra, logo Deus falou ao meu coração. A voz de Deus está inserida dentro das Escrituras Sagradas. Queres ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Leia, releia e medite na palavra de Deus. E você vai ver que ela vai te trazer um leque muito grande para você conhecer mais sobre o Criador, a salvação e a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Desejo a todos uma bênção de Deus e que o Senhor te abençoe na sua aula, na sua classe, que você possa ser abençoado lá para poder transmitir conhecimento para os seus alunos. Fique com Deus.